Olá pessoal, sextos anos, então vamos lá, mais uma etapa. Então, ciências, professora Edna, sextos anos, sétima etapa. Então hoje esse mês a gente vai trabalhar então com os 5 reinos, os animais vertebrados e invertebrados. Então vamos dar início, começando a ver sobre os animais vertebrados. Vamos lá. O primeiro exemplo de animal vertebrado a gente vai começar a ver com os mamíferos. Algumas características dos mamíferos. Então, eles possuem pelos. Os filhotes crescem dentro da barriga das mães e vivem na terra e na água, tá? Então, a prof, ela trouxe para vocês alguns exemplos de mamíferos. O elefante, a vaca, o porco, o leão, o cão e o macaco. Então, são alguns exemplos de mamíferos. Vamos ao próximo. Agora a gente vai... Aves. Então, algumas características das aves. Elas possuem penas e asas, colocam ovos e vivem na terra, tá? Então, alguns exemplos de aves, a gente tem a arara, o tucano, a galinha e a coruja. São alguns exemplos, então, de aves. Vamos para o próximo. Peixe. Peixes, as características principais possuem escamas e nadadeiras, colocam ovos e vivem na água. Então, um exemplo que a prof trouxe é o próprio peixe, né? Que está ali representado. Próximo. Anfíbio. Características gerais. Tem pele úmida e lisa, colocam ovos. Os filhotes vivem na água e os adultos na terra. Então, um exemplo de anfíbio, o sapo. Próximo. Réptil. Características gerais. Possuem escamas, colocam ovos e vivem na terra. Um exemplo de réptil, então, é a tartaruga. Então, esses exemplos que a prof trouxe de mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis são exemplos de animais vertebrados. O que são animais vertebrados, então? Animais vertebrados são animais que possuem vértebras, ou seja, animais com exoesqueleto. Ou a gente pode resumir ainda e dizer que são animais que possuem ossos. E a gente tem os animais invertebrados, tá? Que não possuem exoesqueleto, tá? Ou a gente pode resumir, então, que não possuem ossos. Daí a prof vai mostrar aqui para vocês alguns exemplos de animais, no modo geral, né? A borboleta, ela não possui ossos, tá? O sapo possui, a vaca possui, o peixe possui, a coruja possui, a tartaruga possui, o porco possui, a arara possui. A gente já viu alguns, né, nas características ali, por exemplo, o sapo. O sapo a gente já viu que ele é um anfíbio. A vaca a gente já viu que é um mamífero. O peixe é um peixe, né? O porco é um mamífero. A arara é uma ave. A tartaruga é um réptil. A coruja é uma ave. E a borboleta é um animal invertebrado, mas ela está dentro, todos eles estão dentro do grupo dos animais
certo? Muito bem. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de animais invertebrados. Agora, a gente vai ver que tem ali alguns exemplos, como a prof estava falando, de invertebrados, que não possuem ossos. Então, de novo, a borboleta e o polvo. Quer dizer que eles não possuem exoesqueleto, ou seja, ossos. Muito bem. Agora a gente vai ver, dentro do contexto dos 5 reinos, quais são eles? Então, vamos voltar de novo. Animais. Os animais fazem parte do primeiro reino, tá? Então, a gente tem a característica aí dos animais. Os animais fazem parte do primeiro reino. Qual é o segundo reino? Vamos ver. O segundo reino é as plantas. As plantas fazem parte do segundo reino. As características principais que a gente tem que observar nas plantas são as folhas, tá? De coloração verde. Se a gente perceber, a prof botou 2 imagens aqui, tá? Na primeira, ela tem um formato diferente do que o da segunda imagem. Mas é isso que a gente tem que começar a observar, que as plantas elas podem ter formatos diferentes de folhas, mas ambas são plantas. E as flores também possuem folhas, como as plantas também possuem folhas. Então, elas são classificadas como plantas. Próximo que a gente vai ver. Fungos, conhecidos como os cogumelos. Então, a prof trouxe aqui uma imagem de um cogumelo bem grande, tem um outro menor aqui, né? Então, assim, um exemplo de fungo são os cogumelos. E a gente consegue encontrar muitos cogumelos na natureza, onde a gente ou está perto da nossa casa, ou às vezes nas matas mais fechadas, a gente consegue encontrar os fungos, ou seja, os cogumelos. Muitos dos cogumelos, eles são tóxicos. A gente tem que ter um cuidado para não estar comendo esses cogumelos, né? Porque eles contêm toxinas, principalmente esses com formato de guarda-chuva. Próximo. As algas. As algas são essas que estão ou no fundo das lagoas, ou no fundo dos mares, ou dos lagos. Só que vocês têm que observar, que nem a prof colocou aqui, ó, que tanto esses lagos, ou essas lagoas, ou no fundo dos mares, a água tem que estar bem limpinha, ó, para conseguir que essas algas comecem a nascer. Se tiver poluição nas águas, essas algas elas não conseguem se desenvolver. Por que elas são de coloração verde? Porque elas conseguem fazer a fotossíntese, elas são que nem as árvores, tá? Então, às vezes a gente vai para a praia ou lá no mar, né? Então, às vezes a gente consegue observar que por cima da água a gente consegue ver um verdezinho. São pequenas algas que estão sobre o mar. Vamos para o próximo. E por último, as bactérias. Aqui elas, ó. Se a gente observar essa imagem aqui, a gente vai conseguir identificar que é uma imagem de uma torneira, né? Que está trazendo o quê? Água poluída, né? Se a gente tem água poluída, o que a gente vai ter dentro dessa água poluída? Muitas bactérias.
uma proliferação de bactérias. Ou seja, a partir do momento que a gente tem uma proliferação de bactérias, essa água aqui a gente não pode consumir, a gente não pode beber essa água, né? Porque é um perigo para a nossa saúde. Muito bem, então a gente conseguiu ver os 5 reinos: os animais, as plantas, os fungos, as bactérias e as algas. Então, pessoal, a gente viu também os animais vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados, então, que possuem as vértebras, né? Então, que sejam os ossos, e os invertebrados que não possuem as vértebras, ou seja, que não possuem os ossos. Então, com base nisso, agora a gente tem o quê? Tcharam! Atividades! As atividades que foram para o material de vocês foi o seguinte. A primeira atividade é separando os animais. Vocês receberam ali vários animais e vocês têm que separar esses animais que estão nos desenhos em cima. Pelo nome, vocês têm que separar eles em mamíferos, aves, répteis, anfíbios ou peixes. Me dizer o que é cada um, tá? Quem tiver dúvida, procura lá no dicionário o que é, por exemplo, jacaré. Aí vai lá no dicionário, olha o que é jacaré, vai dizer, o jacaré é tal coisa. Aí bota lá embaixo no quadro. Atividade que está no lado. Atividade que está no lado tem o seguinte, tem 8 animais dentro de quadrinhos, né? E vocês têm que me dizer dentro desses 8 animais quais que são invertebrados e quais que são vertebrados. Próxima atividade. Vocês vão ter que desenhar um animal, se quiser desenhar um ou mais, não tem problema. Vegetal, a mesma coisa. Fungo, a mesma coisa. Bactéria, a mesma coisa. E alga, a mesma coisa. Quem quiser fazer mais de um desenho, pode fazer mais de um desenho. A prof está perguntando desenhe um, né? Mas se quiser desenhar mais de um, pode ser também. Colorir, tá? Bem importante. Próxima atividade e última. Vocês vão observar os desenhos que tem embaixo, tá? Vocês vão recortar esses desenhos que tem ali embaixo e vocês vão colar no grupo dos vertebrados. Qual desses animais que estão ali embaixo são mamíferos? Qual desses animais que estão ali embaixo são as aves? Quais desses animais que estão ali embaixo são peixes? Qual desses animais que estão ali embaixo são anfíbios? E qual desses animais que estão ali embaixo são peixes? Pessoal, vamos prestar atenção nas atividades. Qualquer dúvida, reler o material, tá? Bom trabalho e vamos prestar atenção na entrega das atividades e mãos à obra. Beijo da prof!